Graça e paz, queridos. Vamos meditar sobre 5 razões importantes para estar orando, baseado em Romanos 8, 26, entre outros versículos. Vai dizer assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Dá-nos, ó Pai, um entendimento para poder passar para aqueles que vão ouvir, e cada um que ouvir seja edificado através da Tua palavra. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, amigo, ouvinte da palavra de Deus, quero destacar para vocês aqui, entre vários motivos, mas 5 motivos para você estar orando. 5 razões para você cultivar uma vida de oração, que é algo de suma importância para o seu crescimento espiritual, para a sua família ser abençoada, para a igreja, a denominação a qual você congrega também ser abençoada. E o primeiro motivo aqui é do apóstolo Paulo. Em Romanos 8, 26, ele vai dizer que não sabemos orar como convém. Mas aí vem o Espírito Santo e intercede por nós. Muitas vezes a gente encontra dificuldade, muitas vezes quando a gente está enfrentando algum problema, quando está em desespero ou confusão, a gente não tem forças para orar ou não consegue orar. Mesmo que a gente só fale uma frase: Senhor, socorre-me. Mas valeu a pena, e o Espírito Santo vai interceder por você, porque Ele conhece o seu coração, sabe a sua necessidade, sabe daquilo que você precisa, meu irmão, minha irmã. Então precisamos acatar aqui a orientação do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. E aí, o Pai vai atender na hora certa e Ele vai interceder, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Então precisamos orar porque não sabemos orar da maneira adequada. Segundo motivo, a segunda razão, precisamos orar porque oramos apenas de maneira egocêntrica. É o que lembra agora Tiago para mim e para você no capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar nos seus prazeres. E muitas vezes nós pedimos, como diz Tiago, e pedimos mal. Aquela oração egocêntrica, só para a gente, né? Venha a nós o vosso reino, mas esquece do próximo, esquece dos outros. E Tiago vai lembrar para mim e para você. Tiago aqui não está dizendo que Jesus Cristo vai atender todos os nossos anseios. Até porque, se você se lembrar, nos evangelhos, quando Jesus curava as multidões, por exemplo, diz lá um dos textos do evangelista Marcos, que ele curou muitos doentes. Não diz que ele curou todos os doentes. Então, muitas vezes a gente pede para esbanjar, pede e pede mal, né? E nós devemos pedir, mas pedir com sabedoria. Necessitamos de sabedoria para pedir a Deus. Não pedir com inveja, não pedir para nos vangloriar, para querer aparecer mais do que o outro. Não é isso que a palavra de Deus e Tiago orienta para mim e para você, meu irmão. Nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebem porque pede mal. Aquilo que você tem pedido a Deus e não recebeu ainda, será que você não está pedindo para esbanjar nos seus prazeres? Faça uma reflexão, porque precisamos orar apenas, de maneira egocêntrica. Precisamos orar porque oramos apenas de maneira egocêntrica. Terceiro motivo, a terceira razão, precisamos orar porque precisamos buscar a vontade de Deus. Agora, citando 1 João 5,14, vai dizer: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você tem confiança em Deus, amém. E se você pede segundo a vontade, você crê
que ele vai ouvir. Ele vai realizar segundo a vontade dele, que, como diz Paulo, é boa, é perfeita, é agradável. Na oração sacerdotal lá de Mateus capítulo 6, que é o Pai Nosso, nós oramos por vezes assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita. Muitas vezes, infelizmente, nas orações hoje, tem líderes e tem irmãos mandando, ordenando em Jesus: faça isso, faça aquilo, eu ordeno isso. Está invertendo os valores. E aqui diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você crê que Deus nos ouve, amém? Mas segundo a vontade dele. E se o que você está pedindo não é da vontade de Deus te atender agora? A resposta de Deus vai ser um não, ou vai ser um espere. Precisamos seguir a orientação da palavra de Deus. Precisamos orar porque precisamos buscar a vontade de Deus. Você tem procurado entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, meu querido? Quarta razão, quarto motivo. Precisamos orar porque somos inclinados para o mal. Olha o que Jesus disse quando estava lá no Getsêmani: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos procurado alimentar mais a nossa carne ou o nosso espírito? Temos procurado vigiar, porque o inimigo ele anda em derredor procurando alguém para tragar, como o leão que ruge, diz Tiago. Então, precisamos orar porque somos inclinados para o mal, nossa natureza humana. Mas se alimentarmos a natureza humana, nós somos inclinados a pecar. Paulo vai lembrar: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Quando eu ando no Espírito, a carne pode ser fraca, mas o Espírito, na verdade, vai estar forte. A carne pode ser fraca, mas o Espírito vai estar forte, né? Jesus disse, né, vigiai, né, comigo até a morte, ficai aqui e vigiai, citando no evangelista Marcos sobre o mesmo episódio do Getsêmani, meu irmão, minha irmã. O cristão deve observar e deve permanecer em harmonia com Deus. Deve permanecer em harmonia com Deus, porque a natureza humana, como eu disse, ela é fraca. Mas precisamos nos fortalecer. Por isso, essa quarta razão para orarmos: somos inclinados para o mal. Mas continue orando, continue buscando força em Deus. Vigie, vigie, vigie os seus olhos, vigie os seus lábios, vigie os seus pensamentos, vigie o seu modo de agir, de falar, de se portar. Vigie, meu querido. E por último, a última razão: precisamos orar, porque oração é intimidade com Deus. Olha o que Jesus vai lembrar para mim e para você, de acordo com o evangelista Lucas, no capítulo 5, versos 15 e 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. No verso 16, Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. E não só aqui nesse texto de Lucas, mas estou me lembrando agora do evangelista Marcos, em outros momentos, onde Jesus acabava de fazer o trabalho dele, de curar as pessoas, e chegava no final do dia ou pela manhã, ele se retirava para um lugar deserto e orava. Costumo dizer que ele não precisava disso, porque ele é o Filho de Deus, era o Filho de Deus, ele tinha todo o poder, tinha toda a autoridade nas suas mãos, mas ele deixou esse exemplo para nós: se retirava para lugares solitários e orava. Precisamos orar então aqui por último, que a gente aprende, porque a oração é intimidade com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus, meu querido? Você consegue sentir Deus na sua vida, sentir a voz de Deus falando com você, sentir o Espírito Santo te incomodando quando você faz algo de errado, quando você faz algo que não agrada a Deus, porque você gasta tempo orando?
Não sei se na igreja que você congrega tem um grupo de intercessão que ora pela manhã ou algum momento do dia, se tem um momento de vigília, e se você puder participar, participe, meu querido, que são momentos ali onde você pode ficar a sós com Deus, falando, chorando, conversando, desabafando, porque será que na correria do nosso dia a dia a gente consegue parar meia hora que seja e ficar a sós com Deus, sem celular tocar, sem filho incomodar, sem esposo, sem um vizinho? Será que nós conseguimos ter esse momento em casa? Se você consegue, amém, se esforce, faça isso mesmo. Mas na igreja também é importante e é bom você tirar um momento a sós com Deus. Faça isso, siga esses conselhos, ó, meu querido irmão, esses 5 motivos para orar, e você vai ver como sua vida vai ser mais abençoada ainda, como vai fluir o agir de Deus na sua vida e na sua família. Né? Um grande pregador do século passado já disse que quando nós dobramos o joelho para orar, o diabo treme. O diabo não tem domínio e poder sobre aquele que tem uma vida constante de oração. Ele pode até tentar, como eu disse que a nossa natureza humana é fraca, mas ele não vai conseguir, porque você vai estar revestido de oração. E nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do maligno vai te alcançar, vai te causar dano, vai te desanimar, vai te enfraquecer, se você tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. Coloque isso em prática, depois me conte o testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua família, na sua vida. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e eterno Pai, ajuda-nos a ter uma vida de intimidade com o Senhor, a ter uma vida de oração. Quanto mais oramos, mais poder nós temos do Senhor. Quanto menos oramos, menos poder nós teremos do Senhor. Perdoa se temos falhado na vida devocional de orar, Pai. Perdoa-nos e possamos organizar o nosso tempo e tirar tempo para falar contigo e desfrutar desses benefícios que acabamos de meditar aqui, entre tantos outros que a tua palavra nos orienta. Eu oro abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus Cristo te abençoe grandemente.